Pensão por morte pode ser suspensa ou cancelada quando o beneficiário completa 18 anos? Se essa é a sua dúvida também, o Papo com Ela recebe hoje o advogado especialista em direito previdenciário, Felipe Duque, para trazer esclarecimentos sobre a questão. Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse trazer mais informações sobre essa questão envolvendo a pensão por morte. Recentemente você escreveu um artigo falando sobre essa suspensão ou cancelamento a partir do momento que o beneficiário completa 18 anos. Né? Por que você considera que isso não é automático? Explica um pouquinho pra gente. Oi, eu que quero agradecer o convite. Então, assim, a pensão por morte, elas são divididas em regimes, né? Na verdade, a Previdência. Existe o regime próprio e o regime geral. O regime próprio seria mais para servidores públicos e o geral seria para os beneficiários do INSS. Então, essa pensão por morte no caso, o Estado, o município, que são pertencentes ao regime próprio, eles cancelam, suspendem a pensão quando o beneficiário completa 18 anos. E isso é, de certa forma, ilegal. Por quê? Porque o regime próprio, ele tem uma lei, que é a 9.717, que ela informa que todos os benefícios devem seguir a lei de benefícios gerais, que é a lei 8.213 de 91. Então, sendo assim, essa suspensão ela não poderia ocorrer, porque a lei 8.213, ela diz que a pensão por morte ela vai até os 21 anos de idade, não os 18. E o que você tem verificado na sua prática no escritório, né? São recorrentes os casos em que essa pensão acaba sendo cancelada aos 18 anos? Sim, aqui a prática é muito recorrente, principalmente no município de Cuiabá e no estado de Mato Grosso. Então, os beneficiários que são dependentes de pensionistas, né, de falecidos, segurados falecidos, tanto do regime próprio municipal quanto estadual, eles têm seus benefícios cessados aos 18 anos. A partir do momento que isso acontece, o único caminho é judicial ou é possível discutir com o Estado e município para que essa regra seja revista? No caso, o único caminho tem sido judicial, porque administrativamente eles não concedem esse restabelecimento. Então, tem que entrar judicialmente, tem que procurar um advogado especialista, que aí o dependente vai conseguir receber até os 21 anos de idade. Mas leva muito tempo para que isso seja restabelecido? Porque se a gente está falando de um recurso que é utilizado para manutenção da vida daquela pessoa, não é um transtorno? Sim, muitas vezes a pessoa até desconhece, né? Porque pelo fato que é um assunto meio mais complexo, tem poucos especialistas nessa área no mercado, então muitas vezes não chega nem... Eu já tive vários casos onde a pessoa... não existe prescrição de fundo de direito, mas existe a prescrição das parcelas. Então a pessoa, tipo, com uns 30 e poucos anos, acabou perdendo as parcelas. Uhum. Então ela não consegue ter esse direito reajustado. Então, assim, quando a pessoa ela descobre a tempo, aí ela tem que dar entrada imediatamente. Então, alguns casos assim que a gente tem lá no escritório, ele demora porque tramita na vara estadual. Uhum. A maioria, então, assim, é muito demorado, né? A justiça estadual é diferente da justiça federal. Então, realmente é muito mais demorado, a vara de fazenda pública é muito complexo, lá não existe essa celeridade que existe na justiça federal, então existe uma demora, mas geralmente quando a gente recebe, né, já recebe todos os anos, os 3 anos juntos. Você disse pra gente sobre prescrição, né? Qual é o prazo para que essa pessoa que se viu prejudicada possa recorrer desse direito? Sim, em temas de benefício previdenciário, não existe prescrição de fundo de direito. Uhum. Assim, explicando melhor, nunca prescreve. O que prescreve é só as parcelas, somente as parcelas. Então, assim, o direito existe. Mas, por exemplo, se ela deixou há muito tempo, então as parcelas estão prescritas, que são o prazo prescricional das parcelas são os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. Mas fiquei confusa, né? Porque você disse assim, não prescreve, mas as parcelas prescrevem. Uhum. Ela teria direito a alguma coisa, já que as parcelas estão prescritas? Esse é o problema, né? Tipo, da desinformação. Então, muitas vezes, quando a pessoa descobre, se passou muitos anos,
Aí ela não consegue, assim, de fato não consegue receber nada, entendeu? Se passaram muitos anos. Até porque existe aquela do direito não socorre a quem dorme ou quem tá meio desinformado, infelizmente. Então, às vezes ela não consegue receber nada. Então, nesses casos de prescrição dos últimos 5 anos, se ela descobrir a tempo, ela pode resgatar essas parcelas. Resumindo, assim, em um caso concreto, por exemplo, ela fez os 21 anos, então se encerrou ali. Aí, ela provavelmente ali descobre, tipo, uns 25 anos ela descobre, entendeu? Então, ela vai conseguir receber essas parcelas do que seriam dos 18 aos 21, entendeu? Desses 3 anos que ela deixou de receber. Sim, seriam mais ou menos isso. Só é meio complexo porque a prescrição do fundo de direito, ela não existe, mas as parcelas existem. E por ser um benefício que ele tem um limite ali, que seriam os 21 anos, então fica mais complexo. Realmente tem que trabalhar caso a caso ali sobre as parcelas prescritas, né? Mas são os 5 últimos anos. Existe alguma possibilidade de dano, de exigir danos por conta da suspensão ter acontecido aos 18, sendo que já existe entendimento de que esse benefício deveria se estender até os 21? Sim, uma pergunta muito interessante, né? Infelizmente, eu visualizo na realidade ali da prática jurídica, é muito difícil conseguir danos morais por alguma coisa nesse sentido, de cessação indevida, era para ser. Então a gente pleiteia, mas muito difícil a concessão diante do judiciário. Então eles evitam sim, mas eu acredito que é um dano, porque realmente eles não estão indo em consonância com a lei geral, que a lei geral ela está descrita os 21 anos. Então o Estado ou o município está tentando restringir direitos. Isso aí, de certa forma, é ilegal. Então eu entendo que seria bem interessante os danos morais, mas na realidade é quase impossível, entendeu? E Felipe, você falou pra gente dos 2 regimes, né? Do regime próprio e do regime geral, e que é o regime geral que tem essa regra que leva até os 21 anos. E em que momento houve essa mudança, né? Isso, a partir do momento que se constitui o regime geral, já passa a valer os 21 anos? Ou teve um marco que disse, olha, a partir daqui o regime próprio precisa observar essa regra? Na verdade, a lei ela é de 8.213 de 91, né, a lei dos regimes gerais, e a lei complementar, ela vai alterando, que é a lei estadual. Então, assim, se não me engano, essa restrição ali, foi na lei complementar, me fugiu a data exata, mas assim, é posterior à lei dos regimes gerais. Então, assim, é o Estado querendo restringir, de certa forma, ali, algum direito. Eu visualizo muito no sentido ali de não observância ali da maioridade previdenciária. Então, eu acho que foi uma falha mais técnica do que algo, assim, desejado. Então, tipo, não foi que o Estado queria restringir. Eu acho que foi pelo fato que a maioridade previdenciária é 21, eles entendem que a maioridade civil é o 18, que é realmente, então foi uma falha técnica de não observância da maioridade previdenciária. Então acho que é mais nesse sentido. Para fazer essa correção, né, para que não haja mais essa disparidade, isso é uma discussão que acontece na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Cuiabá, porque você citou pra gente Estado e município principalmente, sim, né? Sim, justamente. São leis estaduais, né? Então, elas têm que ser alteradas ali. E o município, logicamente, de forma municipal. E me diz uma coisa, agora vamos falar um pouquinho mais de quem tem direito à pensão por morte, né? Sim. A pensão por morte, elas são divididas em classes, né? Primeira classe seria a classe dos companheiros, cônjuges e filhos, né? A segunda classe seriam os ascendentes, terceira classe os irmãos, assim, de forma geral. Então seriam assim, uma classe vai eliminando a outra. Se tem dependente de primeira classe, elimina automaticamente o de segunda e de terceira. Então esses são os dependentes. E aí precisa ter um determinado status social para ser beneficiário da pensão por morte, ou ele abrange todas as pessoas? Não, para ser dependente, para ter o direito, exige que o segurado instituidor, que foi a pessoa que faleceu, ela tem alguns requisitos, que seriam a qualidade de segurado, que seria, assim, resumindo,
trabalhar de carteira assinada ou está contribuindo de alguma forma para a Previdência. Então, realmente exige. Além disso, exige o óbito, né, e a qualidade de dependente, que são ele estar enquadrado em uma daquelas classes que eu falei agora há pouco. Você falou para a gente da cessação aos 21 anos. Sim. Aqui a gente está pensando em filhos, né? Mas, por exemplo, se é cônjuge e existe essa possibilidade da pensão por morte, ela se estabelece até que momento? Se for cônjuge, ela cai numa tabela. Em 2015, houve uma alteração, e assim, aí depende muito da análise do caso em concreto. Ela pode ser vitalícia, né, para quem faleceu ali, você vai pegar, porque todo benefício previdenciário, ele é regido pelo princípio do tempus et actum. Então vai pegar o óbito e vai se enquadrar ali a lei vigente à época. Então assim, se, por exemplo, ela tinha 44 ou mais, 48 anos, então a companheira, o cônjuge, ela vai receber a vida inteira, vai ser vitalícia. E a cada momento de uma idade, ela vai ser enquadrada em uma duração específica. Entendi. Depende também da capacidade de produção dessa pessoa, seria isso? Ou não tem relação direta? Existe os dependentes de primeira classe, que são o cônjuge, o companheiro e os filhos menores de 21 anos, eles têm uma dependência econômica presumida. Então, eles não precisam comprovar que existe uma dependência financeira. Então, para eles é presumido. A partir daí, é mais complexo, porque nos dependentes de segunda classe, que são os ascendentes, já exige uma comprovação. Então, aí, assim... Ascendente seria pai e mãe. Pai e mãe, justamente. E dependentes de terceira classe também necessitam presumir essa dependência. Comprovar essa dependência. Desculpa. E essa comprovação se daria de que maneira? Assim, geralmente o INSS ele exige, assim, algumas provas, né? Tem as provas que são mais comuns, tipo comprovante de endereço no mesmo endereço, quando a pessoa declara imposto de renda e coloca como dependente, planos de saúde, aí a pessoa está ali como dependente do segurado instituidor falecido, plano tipo PAX ali, que são aqueles planos de funerária. Então, assim, existe vários tipos de meios de comprovação ali que o INSS ou o regime próprio, eles já estão acostumados ali. E a pensão, ela pode variar de que valores, Felipe? E o que é que determina esse valor da pensão? A pensão por morte, o valor dela seria, depois da reforma previdenciária, ela seria o valor da aposentadoria do segurado instituidor, da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele estava aposentado e ganhava R$2.000. Aí, após a reforma, houve a diminuição, né? Então, o dependente, ele entra com 50%, mais a quantidade de número de dependentes, por exemplo, se tiver um dependente, vai aumentar 10%. Então, 50 mais 10 em caso de um dependente. Em caso de 2, mais 10. Aí ficam 70% do valor que seria da aposentadoria por incapacidade permanente. Sendo R$2.000 ali, tiver 2 dependentes, vai ficar em torno de R$1.400, abaixo do salário mínimo, né? Então, aí ficaria um salário mínimo. E esse 1.400 não é 1.400 para cada um, é 1.400 para os dois. Para os dois. Então, assim, são divididos em cotas, né? Cada um tem metade de uma cota, né? E aí seria essa divisão. E aí, qual é o trâmite, né? É automático isso? Entrando lá a certidão de óbito no sistema, por exemplo, da Receita Federal, que a gente sabe que está tudo integrado agora, essa pensão, ela automaticamente já está disponibilizada? Não é automático e assim, se você não der entrada no tempo correto, você pode ter prejuízos financeiros. Então, você tem que provocar, né, fazer o requerimento junto, por exemplo, se é do regime geral, você vai fazer o requerimento junto ao INSS, você vai anexar a documentação exigida, né, a certidão de óbito, mais outros documentos, e ali tem um prazo. Para menores de 16 anos, o prazo é de 180 dias. E para cônjuges, companheiros, seriam 90 dias, desculpa. 90 dias. 90 dias. Então, se você der entrada nesse período, vai retroagir até a data do óbito. A partir do momento que você
ultrapassou esses prazos, começa a fazer o efeito financeiro, ele nasce a partir da data da entrada do requerimento. Entendi. E aí você disse pra gente, né? Se for do regime geral, é no INSS. Sim. Se for no regime próprio, é na instituição devida, é isso? Isso. Nas autarquias, geralmente nas autarquias estaduais e municipais. Aqui no caso do nosso estado, o MT-Prev seria a autarquia estadual e o Cuiabá-Prev a autarquia municipal. E, Felipe, você falou pra gente um pouquinho sobre observar essas questões para que não haja prejuízo, né? Sim. Olha, tem o tempo correto, você precisa ter conhecimento do que a legislação prevê, por exemplo, para que você não tenha o benefício suspenso antes da hora. O que você observa enquanto profissional especialista de direito previdenciário? Essa é uma informação que ela já está mais disponível e as pessoas estão mais apropriadas dela, ou ainda existe muita dificuldade de saber o que é direito de cada um? Sim, eu visualizo muito no sentido, porque geralmente as pessoas que têm assim, um pouco acompanhamento em redes sociais, eles são bem prejudicados nesse sentido. Uhum. Porque eu visualizo muito que as informações, o INSS apresenta informações, mas eu visualizo por estar ali nesse rol de pessoas, né, pessoas mais simples, muitas vezes, eles sofrem muito com essa falta de informação. Porque geralmente eles estão em lugares que são ali, não tem esse privilégio da divulgação em redes sociais, eles não acompanham redes sociais, infelizmente. Então eu acho que ainda existe uma desinformação em matéria dessas pessoas mais simples. Uhum. Você disse do benefício até os 21 anos. Sim. Se essa pessoa estiver fazendo faculdade, por exemplo, tem a possibilidade de estender esse período? Como a gente vê a discussão, por exemplo, na pensão alimentícia? Sim, isso aí é bem confuso, porque as pessoas acham que é igual a pensão alimentícia, né? Então, a pensão por morte, ela não tem previsão legal para ir até os 24 anos. Então, assim, não existe essa possibilidade, pacificado nos tribunais superiores, então não existe essa possibilidade, até os 21 mesmo. 21 fechou. Isso, seria isso. Muito obrigada pelas informações, deixo o espaço disponível, caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Obrigado, eu que agradeço, né, muito importante a gente conseguir dar essas informações, porque realmente são coisas que mudam muitas vezes a vida da pessoa, né? É importante esses benefícios serem concedidos a quem tem direito, né? Tá joia, muito obrigada. Por nada. Tá. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já, não saia daí.